Oi, gente, mais um episódio da Bordaria está no ar e eu sou a Carol, idealizadora da Borda e apresentadora desse podcast. Para quem não sabe, nos meses de julho, agosto e setembro está rolando um conteúdo especial de muralismo nas plataformas, né, e mídias da Borda, né? A gente vai produzir uma série de conteúdos especiais e exclusivos para vocês ficarem por dentro de tudo que engloba esse movimento e essa técnica, né? E nosso podcast não podia ficar fora dessa. E por isso a gente preparou 2 episódios especiais sobre esse tema, e esse aqui é o primeiro que abre a nossa programação. É muito especial estar aqui, né? Porque assim, o trabalho da Borda ele atravessa muito o muralismo. A gente fala muito sobre essa palavra e essa técnica, mas a gente sabe que muitas pessoas não sabem o que isso realmente significa, né? Então, hoje eu estou aqui com a pesquisadora Dani Gomes, 2 artistas agenciados da Borda, a Pri Barbosa e o Santiago Panichelli, para a gente falar sobre esse assunto, né? E mais, né, precisamente sobre o muralismo na América Latina. Antes da gente começar, eu vou fazer a minha autodescrição e vou pedir, né, para depois vocês se apresentarem. Mas antes disso, eu queria dizer que a gente grava esse podcast de forma remota, né, ou seja, online. Eu estou falando aqui de São Paulo, né? A Pri também está aqui em São Paulo. A Dani também está aqui em São Paulo e o Santiago está em Jundiaí, então podem ter algumas diferenças, né, no áudio que vocês vão ouvir. E também vou dar também um outro recado. A Bordaria é um podcast que a gente produz aqui na Borda, né? Ele está na sua 2ª temporada, né? E eu queria convidar todos vocês para ouvirem, né, os outros episódios, caso vocês ainda não sigam a gente, né? A gente acabou de terminar a nossa 2ª temporada e esses 2 conteúdos sobre muralismo são 2 podcasts extras, né, que a gente vai fazer esse ano, em 2023. Então, vou começar. Eu sou uma mulher branca, loura, de cabelo na altura do ombro, encaracolado. Eu estou usando um óculos redondo de tartaruga e um top preto. Eu tenho algumas tatuagens no braço e atrás de mim, né, tem meu armário, que eu estou gravando aqui do meu quarto, e um cabide cheio de roupa. E queria vou convidar a Dani primeiro, né, para fazer a audiodescrição dela, depois a Pri e o Santiago. Eu sou a Dani, eu sou branca, de cabelo escuro, tenho uma sobrancelha grande, estou com o cabelo preso, estou vestindo um macacão bege, um macacão utilitário bege. De fundo tem a minha sala, que tem uns quadros, tem umas coisas assim. Meu nome é Daniela Gomes Rezende, eu sou de São Paulo, sou artista urbana, mas sou mais pesquisadora acadêmica. Eu estudei arquitetura na USP, mas trabalho com design gráfico. Eu pesquiso arte na América Latina, especificamente arte mural, no mesmo lugar onde eu estudei, na Escola de Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Oi, gente, eu sou a Pri, eu sou uma mulher branca, tô com uma camiseta preta, meu cabelo é castanho escuro, tá preso num rabo de cavalo curtinho e tem uma franjinha, e eu tô falando aqui do meu ateliê, que é bem iluminado. Atrás de mim tem uma janela e tem uma prateleira com os quadros e meu cavalete. Eu sou artista visual, muralista e ilustradora aqui de São Paulo. Sou formada em artes visuais, com extensões nas áreas de ciências sociais, especificamente estudos de gênero, e também tenho bastante interesse por esse assunto, né, que é o muralismo na América Latina. Oi, pessoal, meu nome é Santiago, sou argentino, homem branco, cabelo curto, castanho escuro. Estou vestindo uma camiseta listrada, colorida, e estou dentro do meu ateliê, cheio de potinhos de tinta acrílica, réguas, papéis, e estou muito contente de estar aqui. Eu sou artista visual, professor em Belas Artes e muralista também. Estou morando aqui em São Paulo há 6 anos. Bom, então, né, gente, eu estou muito feliz que a gente está fazendo esse podcast, né?
A gente já faz o podcast já há 2 anos e meio, assim, né? Desde que a gente começou. Queria agradecer a presença de vocês, né? A Pri já está em vários podcasts com a gente, então também quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela e as pesquisas do trabalho dela vai encontrar alguns episódios onde ela participa, né? É a primeira vez que o Santiago participa de um podcast com a gente, então a gente também está muito feliz de poder trazer ele para conversar. E, Dani, queria te agradecer muito, né, por ter topado participar desse podcast com a gente, é bem importante, Eu que assim. agradeço. Então, assim, obrigada por botar aí esse conhecimento para todo mundo. Como eu estava contando, né, a gente vai bater um papo sobre essa história do muralismo, né, como ele se estrutura nos dias de hoje, o que é o muralismo enquanto um movimento artístico. E aí, para começar, Dani, eu queria que você contasse para a gente, né, o que é o muralismo, né, o que é essa palavra, né, e como ele surge, né? A gente até colocou aqui como ele surge no México, mas eu queria que você contasse assim, se ele de fato surge no México, né? Como é que ele surge e como é que para a gente depois poder continuar nossa conversa de como ele se apresenta nos dias de hoje e atravessa as pesquisas do Santiago e da Priscila. Bom, então, eu vou falar do muralismo que eu estudei, né? O muralismo histórico, que não necessariamente é o mesmo muralismo que a gente pratica na arte urbana de hoje, né? Mas que talvez fosse interessante se a gente percebesse que existe uma relação, sim. Então, eu vou dizer que o seguinte, que o muralismo, ele tem como definição o muro ou a parede como suporte. Ele tem a característica de ser permanente, ou que ele deveria ser permanente. Às vezes, ele é apagado. A gente tem muitos casos de coisas de arte urbana que foram apagadas, e no caso do muralismo histórico também. Mas, assim, desse muralismo histórico, né, que a gente conhece, ele não exatamente começou no México, né? Porque a pintura mural, ela existe, a pintura em afresco, ela existe há muitos séculos, né? Ela é uma coisa do Renascimento. Mas o que aconteceu? Na década de 20, o Rivera, o Siqueiros e o Orozco, eles foram estudar na Europa e eles estudaram afresco, né? E aí, o que é o muralismo mexicano? O muralismo mexicano surgiu a partir do José Vasconcelos, que era o ministro da Educação do governo mexicano depois da Revolução Mexicana. E o que ele tinha como objetivo? Ele queria uma política cultural nova, que falasse sobre a Revolução Mexicana, e ele descobriu que 90% da população mexicana, na época pós-revolução, era analfabeta. Então, o que ele definiu? Que ele queria arte mural para educar as massas, né? E aí ele convidou os Siqueiros, o Rivera e o Orozco para fazer esses murais que iam falar sobre a história da Revolução, né? E iam educar as massas analfabetas. Aí eu queria. Isso é o início do muralismo mexicano, né? Mas tem diversos muralismos, tem muralismo italiano, né? Mas o muralismo mexicano ele tinha uma preocupação social, né? E isso que difere ele dos afrescos que eram feitos na Renascença, por exemplo. Desculpa te interromper, mas acho que vale aqui. Conta para quem está ouvindo o que são os afrescos, né? Eu acho que se a gente puder se a gente puder ir contextualizando quem está ouvindo, né? É importante a gente pensar que nem todo mundo sabe tudo que a gente está falando. Então, acho que se você puder voltar um pouquinho atrás, né, e fazer esse pequeno recorte, né, dos afrescos do Renascimento, eu acho que vale para as pessoas, né, só ilustrar o que é, né? Porque todo mundo acho que já viu em algum momento, vai falar, isso é um afresco. Não, isso é bem interessante, isso vai permitir que a gente entenda uma coisa que é muito legal, assim, né? O afresco, o que ele é? O afresco é, na verdade, assim, ele é uma pintura que é feita sobre uma camada de cal fresca. É um pigmento colorido que é pintado sobre uma camada de cal fresca, né? E ele tem um efeito muito aquarelado.
né? Essa é uma técnica que é usada desde o Renascimento, que foi a técnica que o Rivera usou muito para fazer os murais. Então, todos os murais do Rivera, lá no México, são em afresco. Já o Siqueiros, que é um outro muralista mexicano que é muito considerado, ele, na década de 30, ele resolveu usar uma outra técnica. Ele resolveu usar uma tinta que chama piroxilina, ou duco, que é uma tinta comercial, né? E como que essa tinta é aplicada? Essa tinta é aplicada com aerógrafo. E o Siqueiros, ele queria explorar coisas novas, coisas modernas, um pouco indo assim na linha do futurismo, né? Até que ele se enganou um pouco, né? Porque o futurismo depois acaba indo para um certo, ele acaba se ligando ao fascismo italiano, né? Mas o Siqueiros ficou fascinado com as técnicas, ele queria usar coisas novas, né? Então ele até, por exemplo, ele usava projetor, né? Coisa que a gente na arte urbana hoje, né? Vai projetar e desenhar em cima. O Siqueiros falava não, tem que usar projetor, né? E aí ele também usou tinta comercial com aerógrafo. E aí o que acontece? Se você for pensar o que é uma lata de tinta spray, né? Uma lata de tinta spray, na verdade, é um aerógrafo portátil. É só isso, né? Foi uma coisa que foi inventada, sei lá, na década de 30. Mas imagina como que você ia fazer uma pichação com um aerógrafo que precisa ligar na tomada, né? Então, assim, o Siqueiros ele trouxe isso, de usar tinta comercial, né? Não estou aqui dizendo que é por causa disso que a arte urbana existe, porque não é nada disso. Eu acho que as técnicas, os materiais vão se tornando diferentes ao longo do tempo, mas o Siqueiros, nesse sentido, ele foi um pioneiro, né? Mas eu acho interessante a gente reparar, né, que era o afresco, depois o Siqueiros usou tinta comercial, e a gente tem a tinta spray, que é uma espécie de aerógrafo portátil. Eu estava ouvindo, né, você falar, né, e fiquei justamente nessa coisa da permanência, é interessante, né, porque é uma discussão constante, né, desse uso do espaço público como suporte, né, para a arte, né, e que fala-se muito na questão de ser efêmera, né? E aí, quando você traz essa pontuação de que ele tinha como proposta, né, essa permanência e um trabalho perene a fim de educar uma população sobre as suas questões políticas, né, e suas lutas sociais, né? É louco entender como é que isso vai se desfazendo ao longo do tempo, né? Como é que as narrativas vão mudando e a gente vai desconsiderando e se distanciando tanto do que, digamos, era a origem. Assim, eu me lembro que eu, quando fui para a Cidade do México, né, e fui ver todos os murais, né, fui fazer essa rota gigante dos murais, eu fui a todos, enfim. E é isso, né? É muito interessante você poder perceber assim, o quanto que de fato era a possibilidade de educar uma população analfabeta, né, que não tinha como aprender nos livros e que iam aprender a partir daqueles murais, assim, né, e cada um com as suas, né, com as suas técnicas, com as suas estéticas, mas enfim, todos a fim de um mesmo propósito, que era esse propósito educacional. Eu no ano passado, eu acho, no ano retrasado, ano passado, eu fui para Los Angeles e aí eu vi um mural que tem do Diego Rivera no MoMA de São Francisco, no MoMA de São Francisco, assim, né? E é incrível, até depois eu dei para a Pri, né, um panfleto que era muito, muito maravilhoso, porque era um panfleto que é um muro gigante, é um mural gigantesco do Rivera. Eu não vou saber dizer o tamanho que ele tem agora, mas depois eu acho que a gente pode compartilhar esse conteúdo assim nas redes de imagem, assim, e ele vai ensinando, né? O que cada pedaço daquele mural, né, Pri? Isso é muito maneiro. O que cada pedaço daquele mural apresenta, que pedaço da história ele quer apresentar. Então, você vai conseguindo ver uma narrativa da esquerda para a direita, né, numa leitura de fato didática de como que aquilo acontece. E aí eu queria aproveitar aqui e chamar a Pri para essa conversa, né, porque eu acho que ela
ela tem isso muito presente no trabalho dela, e eu queria perguntar como é que isso acontece, né, Pri? Como é que você se influencia não só das técnicas, como também não só das narrativas, mas desses fins, né? Porque eu acho que os seus murais, ele em todas as instâncias, eu ia falar algumas instâncias, mas acho que não são algumas, são quase todas as instâncias, você busca um fim educativo, né? Daquilo que te é caro, né? Então, eu acho que você pega as suas questões mais caras e coloca ali a fim de educar né? Aí eu acho que você vai poder contar, né? Mas no sentido de uma educação menos patriarcal, né? Enfim, com os lugares que te atravessam. Eu queria que você contasse um pouco, assim, como é que isso se dá na sua vida, como é que isso chega na sua vida, aonde que você busca isso? Eu acho curioso, porque quanto mais eu vou estudando esse muralismo histórico, eu vou percebendo semelhanças no caminho com a minha produção, assim, no sentido de que meu primeiro envolvimento com essa temática não foi na arte, e sim na atuação política mesmo, né, na atuação em trabalhos sociais, enfim. E aí, quando eu fui desenvolvendo meu trabalho enquanto artista, essas questões já eram fundamentais para mim na minha vida. Então, não tinha como as coisas não se entrelaçarem, né? E a gente vê isso também na trajetória de muitos artistas que a gente vai citar aqui hoje, né? Envolvimento com partidos políticos, envolvimento com determinadas doutrinas, se assim a gente pode dizer, mas enfim, e são esses envolvimentos que vão meio que contaminando essas produções, e para mim aconteceu no mesmo sentido, né? Então hoje não me parece possível, dentro da minha produção, dentro da minha pesquisa, desvincular todas essas questões que são extremamente importantes para mim, na minha vida pessoal, na minha atuação coletiva, da minha produção, sabendo o impacto que ela tem, ainda mais quando a gente fala de arte pública, cujo alcance é muito grande, né? Então, acho que é muito difícil dissociar uma coisa da outra. Pegando isso que a Dani falou, né, que a Pri falou, Dani, eu queria que você pudesse contar assim um pouco mais assim disso que você trouxe, né? Como é que de fato ocorria, né, esse uso do muralismo, tanto a serviço, né, de uma educação para as lutas, né, e como que isso também fez parte de uma construção. Aí eu acho que o recorte é bem mexicano, aí me corrija se eu estiver errada, porque eu não tenho um conhecimento nos outros países, depois eu vou até chamar o Santiago para falar um pouco disso, mas queria que você contasse um pouco, né, como é que eles fazem uso do muralismo a serviço do Estado, sabe? No socialismo, enfim, nessas lutas políticas, né, e sociais. O que é muito interessante disso é que, se você for olhar, assim, tem muitos muralistas, né, que são militantes do Partido Comunista. Na década de 30 e 40, você tem muitos muralistas, né, que são militantes. O Siqueiros era um cara que era super militante, né? Ele viaja pela América Latina, né? Ele organiza diversas organizações políticas, né? Que congregavam artistas e intelectuais, né? Mas não só os Siqueiros, né? A rede do Partido Comunista na América Latina tinha vários artistas, por exemplo, como o Alain de Pantoja, que é um artista boliviano maravilhoso, né? Que fez murais incríveis, murais históricos, que contavam sobre a Revolução de 52 na Bolívia, que é uma revolução socialista, né? Ele foi chamado pelo Paz Extensoro, que era o presidente que assumiu depois da Revolução Socialista de 52 na Bolívia, e aí ele faz uns murais também assim muito que contam a história, né? E todos esses artistas, né, eles tinham uma coisa que era o realismo. Eles eram artistas engajados politicamente e eram artistas que foram chamados assim realistas sociais, né? Por quê? Porque tinham essa preocupação de discutir coisas sociais e políticas, né? Nessa época, né?
Mas a gente não pode confundir o realismo social com o realismo socialista. Tem uma diferença bem grande entre uma coisa e outra. O realismo social, ele é uma coisa da América, que tinha muito na América Latina, que tinha a ver com uma preocupação social, que tinha a ver com uma preocupação com uma identidade, uma busca por uma identidade nacional, né? Então, as independências se deram mais ou menos em 1870 na América Latina inteira, e aí esses artistas eles estavam procurando quem era o seu país, o que é ser peruano, o que é ser equatoriano. O realismo socialista é uma coisa muito diferente, é uma coisa ligada à propaganda do governo do Stalin, né? Eu não sei se eu, se eu respondi tudo, mas acho que a gente pode continuando o papo. Ouvindo você, né, Dani, contar assim dessa história toda das Américas, da América Latina, né, eu fico sempre pensando no Brasil, né, como essa grande ilha, né, que fala português, né, no meio da América Latina, né, e que eu acho que, né, o fato de, né, da gente falar português, né, de sermos o único país que fala português no meio de, né, estando cercado por países hispânicos, né, faz com que a gente também seja uma outra coisa completamente fora, né, tanto de referências, né, de história, né, e de lutas, né. E não sei, eu sempre fico pensando o quanto que essa tradição do muralismo a serviço, né, e parceiro de lutas sociais se perde na nossa história e até nos dias de hoje, né? E aí, aproveitando essa presença ilustre do Santiago aqui no nosso podcast, né, que traz que tem essa experiência, né, e vem de um país, né, forte nas suas lutas, né, e que também traz o muralismo num outro lugar, assim, e tendo pintado já em outros países da América Latina, né, e eu acho que com o fato de falar espanhol, né, deve ter relações com outros artistas, né, de outros países. Eu queria que você contasse, Santi, assim, como é que é né, como é que é das suas experiências, suas pesquisas, até como é que você chega aqui, como é que essa questão das lutas atravessa o seu trabalho, mas também que você fizesse um recorte, não só da Argentina, como de outros países onde você já teve presente, pintando, né, tanto no Equador, enfim, os lugares onde você já passou e como é que você vê esse trabalho nos dias de hoje, né? Como país na Bolívia, né? No Peru, enfim, todos os lugares que você já passou e que, de alguma maneira, eu acho que carregam, né, essa tradição de uma maneira mais forte, né? De como a Dani contou, do que a gente tem no Brasil. Eu acho, vou até talvez ser leviana aqui, mas acho que por conta da presença forte, né, do grafite no Brasil, isso acaba ficando atravessado, né? Não sei se as ruas acabam sendo tomadas por outros trabalhos e isso se perde, enfim, não sei, depois a gente pode conversar sobre isso, mas queria que o Santi falasse um pouco da experiência dele, como é que ele vê tudo isso. Bom, eu comecei pintando na Argentina no ano 2004, 2003, 2004. E foi uma coisa muito inocente. Uma coisa que, enquanto estava estudando no ensino médio, eu via um monte de meninos pintando na rua e comecei a me envolver um pouco mais com isso. E começou a me chamar a atenção o fato de poder trabalhar em formatos maiores, ilimitados, concretos, pessoas de todo tipo passassem e vissem o trabalho. E foi muito inocente o trabalho. Começou sendo grafite porque pensava que tinha que ser grafite por estar na rua. E logo foi tomando mais uma parte mais acadêmica porque me dei conta de que dava para misturar a arte dentro do ateliê para fora, para a rua. Mas isso foi se alimentando, e eu acho que muitos argentinos se alimentaram muito da pintura do mural e do grafite brasileiro. Por experiência própria e por ter falado com vários amigos, todos nós víamos muito a arte de rua brasileira. Chamava muito a atenção e eram poucos os que tinham acesso a ter revistas ou internet mesmo, para poder acessar tudo o que estava acontecendo aqui.
né? Não tinha Instagram, não tinha Fotolog, não tinha Facebook ainda nessa época, então eram algumas pessoas que viajavam para cá, que conseguiam trocar ideia com pessoas que já trampavam aqui há muito tempo e traziam conteúdo e uma identidade muito forte, o que sempre ficou para os argentinos sobre a pintura brasileira, especificamente, foi a identidade que tinha, a força que tinha e a criatividade em dizer as coisas. Então, isso me influenciou porque me fez dar conta a imensa quantidade de possibilidades que tinha um spray na rua e mais para frente a tinta acrílica, o látex, o rolinho, porque uma coisa que vi nos países da Latinoamérica era a capacidade de a gente se virar com o que tinha. Isso sempre foi um fato. Nunca chegou o melhor. Nunca chegou a melhor latinha spray, nunca chegou a melhor tinta látex ou a melhor tinta acrílica. E a gente acaba se virando e fazendo as coisas da melhor forma que dá com o que tem. Faz com o que tem. E isso foi uma coisa que a gente viu muito aqui no Brasil. Y luego en los países de Latinoamérica como Perú, Ecuador, Chile, por exemplo, a criação, a ideia de misturar spray e fazer as cores, por exemplo, é uma coisa, uma ferramenta que eu aprendi com amigos chilenos e os caras tinham uma paleta muito limitada de cores e os caras conseguiam fazer cada cor com latinhas, com pouquinhos restinhos de latinhas, eles faziam uma paleta imensa porque Montana não chegava e porque tinha o que tinha. Então, isso foi uma coisa que sempre vi como uma marca registrada bem marcante da arte urbana do muralismo latino-americano. E por isso que também tem uma força a pintura, né? A pintura latino-americana, para mim, tem uma ideia muito concreta e uma ideia muito concreta no fato de materializar as coisas e aproveitar o máximo o que tem, porque justamente o fato de você não ter absolutamente tudo à sua disposição te faz apreciar muito mais esse momento, te faz se comprometer muito mais com isso, porque você tem um tempo limitado das coisas, você não tem tudo ao seu dispor. Então foi uma coisa que, falando com vários amigos, você percebe que aqui se ralou sempre muito e isso foi fortificando muito mais também o muralismo, né? A infinita quantidade de possibilidades. No meu trabalho, eu aprendi muito com eles também o fato de não necessariamente esperar o melhor, o último trabalho, o melhor trabalho, e simplesmente você fazer o melhor com o que você tem, com essa inocência e ao mesmo tempo com essa responsabilidade de aproveitar esse momento, né? Hoje em dia a coisa mudou, coisas, ferramentas estão chegando, materiais novos estão chegando e a gente tem acesso a trocas com pessoas de outros países, né? Que dá outras possibilidades. Mas mesmo assim dá para ver que aqui já tem um conhecimento além do material, que é o conhecimento da rua mesmo, né? De ter se virado a vida inteira. Pri, aproveitando assim a fala do Santi, eu queria que você, assim, né, não só a partir do seu trabalho, né, mas de outros trabalhos que você vê de muralistas, né, no Brasil, que você contasse um pouco de que maneira que você enxerga o muralismo brasileiro para além, né, do grafite, né, que é tão forte. Acho que é polêmico isso. Se a Dani depois quiser contextualizar assim de forma teórica, apesar que toda essa teoria vai ser sempre meio polêmica, eu queria que você contasse um pouco, né? Porque eu acho que o seu trabalho, ele não só, né, como eu comentei no início, né, ele resgata, né, as questões teóricas no sentido, né, de alguma maneira trazer, né, as suas lutas, né, para o seu trabalho pictórico, né, para o trabalho, para o resultado final, não só como, né, como você sempre fala, né, que também o seu trabalho começa, né, como ser uma mulher estando na rua, que isso também é uma luta, né, a gente sabe, né, para mulheres que estão na rua, né, é difícil, né, estar com o seu corpo ali presente, né, de forma vulnerável. E eu queria que você falasse um pouco, né, como é que você vê esse muralismo no Brasil. Eu acho que esse é realmente um tema bastante polêmico, né?
Mas eu acho importantíssimo da gente poder falar sobre isso. Eu acho que as pessoas têm perspectivas diferentes e o que eu posso trazer aqui é a minha perspectiva. Eu acho que quanto mais eu estudo, mais eu reafirmo a minha posição, assim, até o momento, pelo menos, é, de que não tem como a gente olhar para a arte pública, para a arte urbana e querer resumir isso ao movimento do grafite. E isso não quer dizer que o grafite não mereça a atenção, o olhar, é, toda, toda, todos os louros que de fato ele merece, né, pela atividade na rua. Eu acho que falar de uma coisa não significa desmerecer a outra e nem fazer um juízo de valores e hierarquizar. Mas eu acho que é importantíssimo que a gente pense a trajetória que não só o muralismo histórico, mas o muralismo contemporâneo também é, tem na rua. E o poder que eles têm de atuação na rua e que muitas vezes prejudicado, eu acho, por um olhar como se fosse uma arte burguesa. E isso eu acho que é uma ilusão, assim, né? Até porque, como o próprio Santiago fala, um dos princípios, né, de você ser um artista na América Latina é você trabalhar com o que você tem. Nunca foi sobre ter acesso aos materiais, assim, né? Nunca foi sobre, estou na academia e de repente vou colocar isso lá fora de maneira pensada. Na verdade, eu acho que é muito mais no sentido de, poxa, eu estou tendo acesso a conhecimentos que ninguém na minha família nunca teve, que as pessoas ao meu redor não têm, e eu posso usar isso a favor de algo. Então, acho que, para mim, pelo menos, tem muito a ver com isso, né? Eu sou uma mulher periférica, nascida, criada na Zona Leste de São Paulo, e a primeira pessoa da minha família a fazer faculdade. Então, para mim, quando eu tive a oportunidade de fazer a faculdade de artes visuais, foi, assim, uma coisa de não só mudar a minha vida, mas a trajetória das pessoas que estão ao meu redor também, né? Apresentar novas possibilidades para essas pessoas também. E ainda é no sentido mais amplo, né? De conversar com o público e apresentar para o público tudo isso que eu pude ter acesso e que hoje, graças a esse trabalho, eu também posso ter acesso e continuar essa pesquisa, mesmo fora da faculdade, da universidade. E eu acho que essas discussões são extremamente importantes, né? Então, historicamente também, as raízes, né, a influência dos muralistas contemporâneos, ela vai ser uma mistura, né? Ela vai ser uma mistura do grafite, ela vai ser uma mistura desse muralismo histórico que a gente está falando, do muralismo mexicano, mas não somente do muralismo mexicano. Eu acho que é importante, como a própria Dani falou, né, não querer resumir o movimento muralista latino ao que foi o México. E eu acho que quando você pergunta sobre a influência do muralismo no Brasil, eu acho que isso também é importante de pontuar, né? Porque é inegável a influência, né, que o muralismo mexicano teve, não só na América, mas no mundo. Eu acho que isso é realmente inegável. Mas agora, querer estabelecer que todas as trajetórias muralistas na América Latina partiram do muralismo mexicano, eu acho que é bastante errôneo. Então, se a gente for pensar, inclusive, no momento histórico que esses países estavam vivendo no começo do século XX, eram momentos muito borbulhantes, né, de muita tensão, muita efervescência histórica, e todos esses países, eu acho que tinham já alguns, claro, em estágios diferentes, mas eles tinham essa busca por redefinir o que era a nacionalidade, né? E aí também a gente tem que pensar que hoje a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso a vários países, e as nossas referências são inúmeras, inclusive de inteligência artificial, mas essa não era a realidade naquele momento, né? Então as influências eram muito partilhadas entre esses artistas que eram super conhecidos, né? Então a influência italiana, a influência da Escola de Paris, tudo isso era partilhado por esses artistas, né? Então, não tem como falar, por exemplo, aqui no Brasil, né, especificamente, a gente tem como um expoente desse realismo social o Portinari. Mas como a própria Dani falou, existe uma grande diferença entre o que é o realismo social e o realismo socialista. E no caso do muralismo mexicano, a influência maior era o realismo socialista, né? Então, quando você olha um trabalho do Siqueiros, do Orozco, do próprio Rivera, que eram esses os três grandes, né, mexicanos, você vai ver um caráter muito mais panfletário, assim, né? Se a gente pode dizer. Então, existe demarcada
uma característica de nós precisamos mostrar para o povo o que é essa nova nação, e essa nova nação ela tem essa influência pré-colombiana e pós-revolucionária, então é muito marcado isso. Agora, se você olha a pintura do Portinari, ela não tem esse caráter panfletário, por mais que ele também tivesse envolvimentos, e aí a gente pode questionar esses envolvimentos, né? Tem muitos teóricos que questionam o envolvimento dele com o Partido Comunista, né? E eu acho que isso dá muito pano para manga, mas a gente vê no trabalho dele essa necessidade de ser quase que um porta-voz, né, do povo, e também colocar o povo retratado, mas ele não está a serviço de nenhuma doutrina, né? Ele não está a serviço de um discurso definido. Eu acho que ele está mais nesse processo de retratar o povo mesmo, assim. Então, acho que são diferenças muito grandes. E quando a gente fala um muralismo que fala sobre temas sociais, isso é muito amplo. Tem muitas maneiras de você falar sobre temas sociais num trabalho, né? Então, acho que as coisas são muito mais complexas, né? E o Brasil acaba tendo hoje essa influência muito grande, não só do muralismo, né? Mas também do grafite, né? Do movimento hip hop, as coisas vão se misturando. E acho que todas essas influências são muito bem-vindas, né? Eu acho que todas as maneiras que a gente pode ter de ocupar as ruas de maneira horizontal, elas são super bem-vindas. Como é que você vê isso hoje, assim? Como é que você enxerga que, sei lá, se a gente pudesse fazer, a gente, enfim, pensando aqui, estamos tendo essa aula maravilhosa histórica, mas assim, fazendo um recorte para o hoje, assim, né? Pensando o seu trabalho, né? Onde é que está o seu trabalho nesse lugar, né? Como é que você enxerga, assim, que, vamos dizer assim, que se existe uma cena do muralismo brasileiro hoje, assim, onde é que a gente está, assim, em que pé a gente está? Queria que o Santi complementasse também, se ele, né, a partir do trabalho dele, se a Dani também quiser pontuar a partir das pesquisas, assim, para a gente, sei lá, para quem está ouvindo, poder pensar o hoje também, que de alguma maneira são os trabalhos que as pessoas vão hoje ser atravessadas nos seus dias, né, no seu dia a dia, as imagens que estão produzidas na contemporaneidade, né? Eu fico pensando muito que a gente está redescobrindo as maneiras de agir coletivamente quando a gente fala do processo artístico, né? Diferente do grafite, em que muitos artistas eles vão se unir por crios, né? E vão ter essa ação na rua coletivamente, os muralistas têm acho que uma trajetória um pouco mais introspectiva, né? E por mais que se trabalhe dentro de um coletivo, o próprio Santiago, né? Depois acho que bacana falar, que também trabalhou em coletivos, né? Hoje trabalha numa dupla, esses processos são muito fechados no ateliê, muitas vezes, né? E as participações na rua são muito pontuais. Então, eu acho que a gente tem tido esse processo de redescobrir como a gente pode trocar figurinha, como a gente pode se fortalecer, como a gente pode também reafirmar hoje, na contemporaneidade, o peso e a importância que o muralismo latino tem e como ele influencia o mundo todo. Porque hoje a gente vê diversos muralistas, né, europeus, americanos, e por mais que também exista a referência dos afrescos, né, o muralismo latino-americano tem um peso enorme na referência para esses artistas hoje, né? Então, como é que a gente vai reforçar o nosso valor diante disso, né? Isso é o que eu penso muito, ao mesmo tempo que também existem outras questões, né, que vêm, que não só questões de classe, né, e questões raciais que já eram trazidas pelo movimento moralista histórico, mas questões de gênero, né, que foram muito deixadas de lado em todos esses movimentos, e que hoje a gente tem feito um trabalho enorme de conseguir exigir, né, na verdade tem sido, né, exigir que nosso espaço na rua enquanto mulheres seja respeitado e que a nossa visão enquanto mulheres artistas ela seja também valorizada, né? Então acho que hoje a gente tem muito mais áreas assim para cobrir nesse sentido social, né, de preocupações. É bom, mas ao mesmo tempo eu fico um pouco triste em alguns momentos, porque eu penso que quando você vai rever as muralistas de 100 anos atrás, era a mesma história, assim, sabe? Então,
Eu sinto que a gente está repetindo isso há muitos e muitos anos, né? Então, espero que a gente consiga aliados o bastante para que a gente consiga ter uma cena muito mais plural, né? Eu vejo tudo isso que a Pri está falando com uma coisa muito nova, muito fresca, que está começando a borbulhar muito mais agora, né? Eu sempre achei importante o fato de trabalhar e se divertir, não deixar de se divertir, não deixar de se expressar. Inocentemente mesmo, sempre foi assim. E eu vejo como a rua começou a modificar, me modificar, no sentido de que eu já não podia trabalhar da mesma forma a partir do momento que um monte de pessoas começavam a opinar, a ver e a falar sobre o que estava fazendo. Então, naturalmente, foi mexendo comigo tudo isso, né? Porque deixou de ser uma coisa dentro do ateliê e começou a sair para a rua. E a partir do momento que uma terceira pessoa, a quarta pessoa começa a observar, a opinar, a dialogar, automaticamente começa a se transformar dentro de mim. Isso que está acontecendo. Eu estou trabalhando há 6 anos, junto com a minha companheira, Jamaira Pacheco. A gente tem uma dupla que chama Drum. E, bom, essa dupla se formou de uma forma muito espontânea a partir do nosso amor. Aconteceu e se manifestou na pintura também. E a partir disso também, essa visão minha particular foi se modificando, né? A partir de estar trabalhando com uma mulher que tem uma visão completamente diferente, uma mulher preta brasileira, me mostrou e manifestou um lugar que eu não conhecia, que eu não estava ciente. Então, eu acho que isso também nutriu e continua nutrindo uma pintura que está mudando bastante, né? Porque até então eu trabalhava tempo atrás com meu irmão e trabalhava com um amigo noutra dupla e, e eu vejo hoje em dia como essa imagem foi mudando, a imagem, a temática, a cor foi mudando. E, bom, hoje em dia dá para perceber como tudo isso está influenciando, né, o nosso trabalho. O fato de estar trabalhando com uma mulher preta começou a influenciar também mais ainda o meu trabalho e começou também a me fazer refletir um pouco sobre a brincadeira da pintura e a mensagem também. Então, não perder nenhuma coisa nem outra coisa, né? E tem tanta pessoa aqui no Brasil, tem tanto pintor, tanta pintora, e que é difícil controlar e ver tudo o que está acontecendo agora, ao mesmo tempo. Tanto como a Pri falava sobre as crews, a parte de grafite, por um lado, eu não tinha percebido o machismo no grafite como hoje em dia, por exemplo. Era uma coisa que eu não tinha me atentado, a força que tem isso e estou me atentando agora a força que tem o grafite e a pintura feminina agora, como está se manifestando, como está falando e como está mexendo naturalmente com o discurso da pintura que vai vir e que está vindo agora, né? Então isso está modificando muito a temática do que a gente está querendo dizer. Está modificando muito o discurso e, bom, acaba sendo um muralismo social, porque você está contando um pouco o que está acontecendo hoje em dia. Você está contando agora, bom, eu estou assim agora, eu estou vendo isso aqui agora que está acontecendo e que já não pode ser da mesma forma. É, independente se a pessoa concorde ou não concorde, acaba sendo o ponto de vista de cada pessoa que vê a vida e reflete em formato de mural, né? É uma coisa que é impressionante ver como está tomando outras formas, outras cores, outra imagem, né? Então é muito impressionante isso. E está mexendo também comigo na parte pessoal, né? Na parte do discurso. E tento também não perder essa diversão, essa leveza na hora de trabalhar. Que é uma coisa que aprender a mediar com isso também acaba sendo trabalhoso, porque no final das contas você continua mostrando isso para as pessoas que estão na rua. E é muito difícil ficar bem com a gente, você nunca vai ficar bem com a gente. Sempre você vai ter alguma
treta. Independente da temática que você fizer, você sempre vai mexer, porque está no subconsciente de cada pessoa. Então, é bem interessante isso, hoje em dia. Vou aproveitar aqui para chamar a Dani para conversar. Pensando no que a Pri falou, né, no lance da representatividade, né, dos corpos femininos, né, e até se você quiser aproveitar para trazer, né, uma história disso no mural brasileiro, né, pensando, né, desde disso, né, começa com Portinari, né, com tão poucas representações, enfim, e como a gente chega aí nos dias de hoje. Eu vou falar primeiro de algumas muralistas mexicanas e depois eu queria complementar aí um pouco, continuar essa conversa que a gente está tendo, né? Essa coisa da mulher, do apagamento da mulher na arte, né? Por exemplo, a gente tem a história da Maria Izquierdo, que é uma muralista mexicana que trabalha na mesma época que os três grandes, né, que são o Rivero, o Orozco e o Siqueiros, que sempre são muito badalados e tal, né? Mas, por exemplo, ela escreveu um texto sobre o Xavier Guerreiro, que é um outro artista, é homem, né, mas que também ficou um pouco na berlinda, né? E a Maria Izquierdo, ela estudou com o Rivera, né? E teve uma época que ela era considerada como a única aluna que fazia coisas interessantes. E quando o Rivera declarou, né, que a única pintura de valor que tem nessa exposição é a da esquerda. E aí ela acabou tendo que sair da academia, ficou todo mundo bravo e tal. E aí depois ela foi chamada para fazer um grande mural, um mural de 152 metros quadrados, se tivesse sido realizado. Só que aí aí o Rivera e o Siqueiros falaram com a pessoa que tinha contratado ela, dizendo que ela não tinha capacidade técnica para realizar o mural daquela dimensão. Ela contratou andaime, contratou assistente, ia ganhar um dinheiro legal, e aí foi cortada, né? E isso afundou ela economicamente, feriu ela na carreira artística dela, né? E ela acabou morrendo. Ela namorou o Rufino Tamayo, que é um outro artista que é menos conhecido, mas também é um muralista mexicano. E ela morreu pobre, com embolia, doente, sozinha, né? Então, assim, os apagamentos da arte, dos murais também, a gente fala que tem muita coisa que está sendo apagada hoje de arte urbana, mas a gente tem muita coisa que foi apagada. Por exemplo, o Alain de Pantoja, que eu estava falando para vocês, ele era um artista que foi contratado depois da Revolução de 52, mas aí veio a ditadura militar na Bolívia, né, uma ditadura pesada depois, na década de 60, e ele tinha, sei lá, acho que uns 16 grandes murais, né? Sobraram 5, né? Então, você tem muita coisa que foi apagada também. Então, eu acho assim, para mim, na minha opinião, não existe contradição entre o muralismo histórico e o muralismo da arte urbana de hoje. Eu acho que não existe essa contradição. Por quê? Porque quando eu falo quando eu falo de realismo social e questões sociais que são trabalhadas, né, eu acho que o moralismo da arte urbana hoje é tudo que o Siqueiros queria. O Siqueiros queria arte na rua, né? Então, esse movimento que a gente tem da arte urbana hoje, com tanto mural, tanta coisa interessante, pode-se falar de trocentos mil assuntos. O Siqueiros queria arte na rua, né? Então, eu acho que, apesar de algumas diferenças, alguns pontos de vista diferentes, não existe contradição entre uma coisa e outra, para mim, né? Eu acho que um movimento é continuidade do outro, de certa forma. Mesmo que a gente comece a fazer murais sem pensar no muralismo mexicano, tem uma história aí por trás que é muito interessante, que, por exemplo, agora eu vou falar uma coisa. A minha pesquisa, que é reunir toda a arte urbana, a arte mural na América Latina, é uma pesquisa inédita, né? Então, se ela não foi feita antes, não tem como as pessoas saberem isso.
né? Então, eu acho que o que está por trás disso é uma vontade que o artista tem de ir para a rua, de falar para as pessoas, né? Isso é uma coisa universal. E eu queria só comentar, né, também, isso que o Santiago estava falando, da gente fazer arte com o que a gente tem. A gente vive num capitalismo periférico, né? O capitalismo latino-americano é periférico, é precário, né? Então, é muito interessante quando a gente pode ir para a rua e expressar com o que a gente tem. Eu acho uma coisa rica, interessante. Só querendo lembrar, por exemplo, que a Pri estava colocando, né, que são muitas questões sociais, muitas questões políticas. Mas a gente tem que lembrar, por exemplo, que na década de 30 as mulheres não tinham voto, elas estavam brigando por voto, né? As abolições das escravaturas, pelo menos a do Brasil, foi coisa de, no máximo, 120 anos, é muito pouco, né? Então, as pessoas negras mal podiam, elas nem tinham status de seres humanos, né? Então, claro que essas questões vão evoluindo, geram conflitos, geram atritos, porque são lutas, né? Na minha visão, assim, é uma continuidade, né? É uma possibilidade que a gente tem agora de fazer aquilo que na década de 30 não era possível. Eu concordo com a Dani. Acho que eu quis dizer mais no sentido da área de trabalho mesmo, né? Como você fala, mesmo nesse caso da Maria Esquerdo, que é no sentido de você estar apta para fazer um trabalho, você ter condições físicas, técnicas, intelectuais para desempenhar um trabalho e ainda ser questionada, né? Acho que é mais nesse sentido, né? E hoje a gente tem a possibilidade ainda de fazer disso o nosso trabalho, né? Mas, infelizmente, quando a gente olha ao redor, são poucas as mulheres artistas, mesmo aqui em São Paulo, né? E eu falo isso sendo uma mulher em São Paulo, né? Que é o grande lugar da arte urbana no Brasil. Você olha para o lado e não vê essas mulheres conseguindo se sustentar financeiramente, né? 100 anos depois de tudo isso que aconteceu, né? E isso eu acho muito triste, né? Que nós nunca paramos de trabalhar nesse sentido, né? E, e infelizmente ainda não tem sido uma carreira sustentável o bastante para inúmeros artistas, né? E dentre eles muitas mulheres não brancas, enfim, e muitas mulheres que não estão também aqui, né? Nesse eixo Rio-São Paulo. Mas eu acho também interessante pensar como nesse período, né, que a gente tem de mudanças, né, mudanças de foco no que se retrata ao muralismo, né, na América Latina, é sempre pensar quais são os projetos que existem em termos de colocar cada pessoa no seu lugar, né? Eu acho que o muralismo mexicano, por mais que a gente exalte com toda razão, né, o muralismo mexicano com a sua importância que é fundamental, pensar que a propaganda que era entregue, né, que era solicitada por parte do Estado, claro, e que era entregue por parte dos artistas, era uma reafirmação de que o lugar da mulher não era na rua. Era a afirmação de que o lugar da mulher era nessa educação dentro de casa, né, educação de o que seria essa nova pátria dentro de casa, e no máximo lecionando nas escolas, que existiam as escolas comunitárias, né, e quando a gente vai pensando quais são essas mensagens que são entregues desde aquela época até hoje, a mensagem continua a mesma, de que o lugar da mulher não é no espaço público. A mensagem continua de que a mulher ela pode até estar presente nos espaços públicos, mas quando a gente fala da arte urbana, por exemplo, em que um dos grandes pontos acaba sendo a dominação e a luta pelos espaços físicos mesmo, né? A gente fala de ocupação da cidade, a mulher continua não sendo bem-vinda nesses espaços,
nem a mente dela, o intelecto dela, e nem o corpo. O corpo só vai ser bem-vindo, como era naquela época, a serviço desses homens. Daí a gente vê mesmo nas pinturas, exemplo de pinturas murais do próprio Rivera, né? Ou a mulher era aquela mulher com uma aura pura lecionando para alguém, ou ela era a meretriz, a prostituta a serviço do capitalismo, né? Então a mulher, ou ela, por mais que seja existisse um discurso de extinguir o que era santificado, né? E tirar a igreja desse discurso, né, de formação da pátria, a gente ainda tem a mulher pura versus a mulher que é demonizada, né, a mulher objetificada. E ainda hoje a gente vê a quantidade de trabalhos de homens na rua, se você anda por São Paulo, a quantidade de grafites que tem, a quantidade de murais que tem, que homens retratam mulheres, que homens escolhem continuar utilizando o nosso corpo como objeto de estudo e muitas vezes de maneira sexualizada, de maneira erotizada, né? Então, eu fico pensando, né? Eu li até esses dias um artigo, infelizmente não me lembro qual, mas que falava, né? Se a propaganda que fosse sido pregada no muralismo mexicano com relação às mulheres fosse diferente, que era aquele momento de doutrinar o povo, se tivesse sido diferente no intuito de colocar as mulheres também como parte fundamental desse pós-revolução, talvez a gente tivesse caminhado um pouco mais. E isso demonstra a importância do que é retratado na rua, a importância das imagens que a gente coloca na rua e de como elas contribuem para a formação coletiva desse imaginário do povo. Bom, eu só queria comentar, né, que o Rivera, há relatos, né, contam vários relatos de que o Rivera se envolveu com praticamente todas as assistentes mulheres dele, né? Exceto, por exemplo, a Rina Lazo, que não por um acaso, veja bem, não por um acaso, é uma das poucas muralistas que tiveram certo sucesso, né? Que conseguiram ter uma carreira reconhecida, bem-sucedida, né? Então, eu acho interessante a gente falar isso. E quem conhece um pouco da história da Frida Kahlo com o Rivera sabe como ele era, né? Por exemplo, a minha pesquisa, que é arte mural na América Latina, eu falei aqui do Rivera e dos Siqueiros, mas justamente eu estou pesquisando arte mural na América Latina justamente para a gente parar de olhar só para o muralismo do Rivera, do Orozco e dos Siqueiros. Existem muita arte mural produzida na América Latina que não foi suficientemente estudada, né? Nem nunca estudada de maneira em conjunto, né? No conjunto da América Latina. Eu acho que é importante lembrar, né, que a Rina Lazo, que é essa assistente que foi do Diego Rivera, ela era guatemalteca, né? Então ela ganhou um concurso, né, de pintura e ela ganhou uma bolsa para estudar no México e foi assim que ela acabou virando assistente de Diego Rivera durante 10 anos até ele morrer. E segundo ela, né, segundo as escritas dela, ela só tinha coisas incríveis para falar dele, né, pelo menos publicamente. Então, a impressão que eu tenho pessoalmente é que ela sentia que ela quase que devia a carreira dela a ele, né? Não só o trabalho com ele, mas ao selo de aprovação que o Diego também dava, né? Porque eu acho que é isso. Quando a gente fala sobre o muralismo mexicano, a gente tem que lembrar que existe um programa muralista, né? Feito pelo Estado, né? E que este próprio programa atribuiu essa chancela, né? Nas mãos desses três grandes, né? Não foi algo que aconteceu por acaso, né? Foi com o apoio do Estado que eles três se tornaram essas referências, né? Mas eu acho que também, como a própria Dani falou, citar outros artistas, só para fechar essa coisa, né, desses grandes nomes do México, citar também a Aurora Reis, né, que foi uma muralista de extrema importância, né, no México. Então a gente tem a Maria Izquierdo, tem a Rina Lazo, tem a Aurora Reis, mas antes delas também tiveram outras muralistas que atuaram no México, mas que não eram mexicanas, né? Mas que é importante pensar que existiram também essas mulheres, né? Mas a Aurora Reis, ela mesma se considerava a primeira muralista mexicana, né? Era um título que ela mesma se dava, né? E ela fala justamente isso: eu sou a primeira muralista mexicana.
antes de mim tiveram murais pintados por mulheres? Sim, mas elas eram as gringas, né? As gringuitas, como ela falava. Então, não que ela quisesse desmerecer o trabalho dessas mulheres, mas ela novamente precisava reafirmar ela enquanto muralista mexicana numa época em que justamente se repensava o sentimento de nacionalidade, né? Então, se reafirmar enquanto uma muralista mexicana era de extremo valor. Então, realmente, como a Dani disse, pensar que o muralismo, a gente falou muito aqui do México, porque é uma conversa muito inicial, né? A gente tem aqui ouvintes do podcast que são pessoas que tanto são da área das artes visuais, especificamente da arte urbana, mas pessoas que também não são, e considerando que muitas pessoas que são da arte urbana também não têm esse conhecimento sobre muralismo. Então, não tem como a gente começar uma conversa sem falar sobre essas figuras, né? Mas é realmente o que a Dani propõe na pesquisa dela e que é fundamental, porque são fontes muito difíceis de serem encontradas, né? Quem são esses outros muralistas e outras mulheres muralistas também que atuavam na América Latina e que atuam, né, até hoje, né? Como é que a gente vai fazer esse mapeamento? Porque é isso, são muitos, né? Embora os nomes conhecidos sejam poucos, a atividade artística nessa época era muito efervescente e justamente com esse caráter social. Não à toa essas expressões artísticas foram muito perseguidas nos anos seguintes pelas ditaduras, né? Então a gente vai pensar como que isso tudo foi apagado também. A gente tem que pensar que esses processos de apagamento também foram incentivados pela ditadura justamente porque esses trabalhos reivindicavam uma nacionalidade que pensava em outros protagonistas, né, para essa história, que não os protagonistas que essas ditaduras gostariam de perpetuar. Então, os povos indígenas, os povos negros, as mulheres, os trabalhadores do campo, as culturas pré-colombianas, tudo isso foi extremamente massacrado durante a ditadura. Então, encontrar também esses dados, imagino que deva ser muito complexo, né? Porque, como a gente fala, nem tudo acontece sem querer, tem coisas que são programas muito bem pensados, né? E esses apagamentos muitas vezes são muito bem pensados. Queria falar que, em contrapartida, né, e adicionando um pouco o que a Pri está falando, eu fico muito contente em ver a quantidade de pintoras que hoje em dia tem, tanto na rua como dentro do ateliê, né? Estou falando da rua porque eu faço um segmento, né? Acho que como toda pessoa que pinta na rua acaba pesquisando e se envolvendo e acaba virando uma enciclopédia, né? Da arte urbana. E hoje em dia é muito lindo e muito bom ver a quantidade de artistas que tem a rua, né? E a qualidade do trabalho, né? Não só o gênero, sino a qualidade também e o exemplo que estão deixando, né? O movimento que estão deixando. Quanto que isso está nutrindo também uma nova geração e um novo roteiro, né? Embora a gente não saiba o que aconteceu com essas muralistas, como foi a história dessas muralistas mexicanas, guatemaltecas, equatorianas, o bom é saber que a partir de agora está se reescrevendo um outro roteiro e está marcando uma uma posição e um lugar bem diferente do que era antigamente. Isso é importante, né? Quando a gente grava um podcast, né? Lembra, Pri, com o Rafa, que eu acho que você entrevista ele, né? Ou ele te entrevista, não me lembro qual é a ordem. Você lembra? Acho que você entrevista nós dois. Ah, pode ser, não me lembro mais, que é tanta coisa que a gente já gravou, mas ele usa essa expressão, Santi, que é muito interessante, né? O High Graph, que é um artista que a gente trabalha na Borda, né? Que tem 25 anos de carreira, ele usou uma expressão que foi muito interessante, assim, né? Que é essa coisa da água represada, né? De como ele vê o trabalho das mulheres, assim, né? Parece da sensação de ter passado todos esses anos represadas ali, às vezes nos seus ateliês, ou não, né? Em não trabalhos, mas transformando uma potência, criando uma potência para que o que a gente vê hoje na rua é exatamente isso, assim, né? A gente vê mulheres extremamente potentes, trabalhos com muita qualidade, né? Muito representativas, diferentes, né? Enfim,
tanto diferentes suportes, como diferentes narrativas, né? Diferentes olhares, diferentes trajetórias, né? Mas, de fato, podendo estar ocupando, né? Tanto a rua quanto os ateliês, quanto as galerias, né? Enfim, claro, os museus menos do que a gente gostaria, mas, enfim, e a rua talvez também menos do que a gente gostaria, mas ainda assim ocupando bastante, no sentido de poder estar ali, né? E estar ali com muita qualidade, né? E isso eu acho que é o que é mais importante, né? Mas acho que assim ainda é muito incipiente perto do que a gente gostaria, né? De ver, mas eu acho que tem uma coisa que, para mim, além da qualidade do trabalho que fica, né? Poder estar cada vez mais gerando esse incômodo, né, nos homens artistas, né, desse desconforto que é a representação, né, de corpos e, né, de mulheres a partir desses olhares masculinos, né? Eu acho que isso sempre foi muito normalizado e hoje, assim, de alguma maneira, acho que com tanta luta, né, e com tanto grito, né, e com tantos questionamentos, né, isso de alguma maneira, claro, a gente ainda vê muito, né, é muito incômodo. Para mim é uma das coisas mais do que ver muitos homens, é ver homens representando mulheres, assim. É muito incômodo, é igual a gente vê, né, japonês representando índio. Para mim é incômodo ver homens representando mulheres, assim, é muito grosseiro. Para mim, é uma das coisas mais grosseiras que eu vejo na rua hoje, para mim, é isso, assim, e isso é potente, a gente vê o quanto está, de alguma maneira, se transformando. Acho que não tão rápido como a gente, né, quer, mas de alguma maneira se transformando. Bom, é maravilhoso esse podcast, né, gente? A gente podia fazer todo um podcast. Eu sempre penso que eu vou mudar o formato, a gente vai sempre chamar alguém que seja uma historiadora, uma pesquisadora, e mais a gente, porque é muito rico, assim, né? Vira de alguma maneira também uma aula, né? Maravilhoso. Dani, eu queria muito te Não, agradecer. eu que agradeço, gente. Foi super interessante, assim, também tentar trazer um conhecimento para uma base mais. E a conversa, observar as contradições, as diferenças é muito interessante. Eu que agradeço muito, assim. Foi muito interessante. Ai, que bom, obrigada. Bom, essa é a proposta, né, da gente, tanto na Aborda, né, quanto no nosso podcast. A gente nunca quis ser podcasters, a gente faz justamente nesse intuito, assim, da mesma maneira que a gente tenta criar, né, e construir ponte entre os nossos artistas, né, e o mercado, né, com enfim, todas as possibilidades dos parceiros que tem para a gente atuar. O podcast também ele surge nesse lugar, assim, né, da gente tentar ampliar as pontes dos trabalhos que a gente faz na Aborda, né, dos nossos artistas, com aqueles que não estão relacionados ou que estão relacionados e às vezes não têm possibilidade de ter um conhecimento que a gente internamente acaba discutindo, né? Então, o Abordaria ele acontece nesse campo, assim, então para a gente é muito prazeroso, assim, poder, ao longo de todos esses anos de trabalho, né? Acho que a gente, como eu falei, a gente começou o podcast, se eu não me engano, no final de 2021, a gente já está no meio de 2023, assim, é um podcast que a gente faz interno aqui na Aborda, né? Ele conta com todo o nosso esforço de todos os artistas, né? Esforço da Gabi, né? Que não aparece, mas que cuida do podcast, né? Do Carlos, que edita nos nossos podcasts, enfim, de todo mundo que a gente vai construindo tanto as pautas de forma coletiva, né, no sentido de o que interessa para a gente, o que a gente acredita que seja importante, né, para outros artistas e também para o mercado. Como eu falei, esse é um episódio especial do Abordaria, né, que vai falar sobre o muralismo, né, e dentro desse conteúdo que a gente está produzindo na Aborda sobre o muralismo. Então, eu queria convidar todo mundo que está ouvindo, né, a não só acompanhar nas nossas redes, né, que a gente está no Instagram como aborda.arte, no TikTok como aborda, e também, se quiser conhecer mais do nosso trabalho no site, aborda.com.br, queria convidar todo mundo para enfim, acompanhar os conteúdos que a gente está fazendo sobre muralismo e também ir lá no Spotify e ouvir todos os nossos episódios, né? A gente tem, eu não sei quantos, mas mais de 10, então eu vou usar esse número, mais de 10, eu acho que a gente tem mais de 15, na verdade, episódios do Abordaria. Seguir a gente no Spotify, a gente também tem o nosso podcast no YouTube. E mais uma vez agradecer a vocês, agradecer a Pri, agradecer o Santiago, agradecer todo mundo que
que faz esse podcast e esse conteúdo com a gente. Deixar aqui um momento para vocês deixarem as redes, se as pessoas deixar um último recado, né, dizendo onde as pessoas podem encontrar mais sobre o trabalho de vocês. Eu, como eu falei, sou a Carol Herzenuth, estou à frente da Aborda e sou apresentadora do Abordaria. O meu Instagram é @carolherzenuth, não é fácil de escrever, então vocês vão lá no @aborda.arte, que tem lá marcado e vocês podem me seguir. Dani, queria deixar esse espaço aqui agora para você, depois a Pri, o Santiago, para, enfim, se despedirem e deixarem aí os contatos de vocês. Eu sou a Dani Gomes, eu sou artista urbana, designer gráfico e pesquiso arte mural na América Latina. Meu Instagram é fechado, eu posto muita coisa política lá, às vezes não dá muito certo abrir na rede, mas eu tenho o Instagram da minha pesquisa, que é o Muralismos Latino-Americanos, @muralismos, _latino-americanos, tudo junto. E aí lá dá para acompanhar a pesquisa ainda não concluí, eu vou terminar ela daqui a um ano só, vai ter um livro, né, provavelmente, da pesquisa. Talvez eu também faça um curso de muralismos latino-americanos. Foi muito interessante, realmente eu agradeço, foi muito legal, assim, e conversar em outra base, uma base menos acadêmica, assim, dá para a gente também verificar, né, o que a gente está pesquisando, se aquilo ressoa, se não ressoa, o que fica de contradição, o que não, né? Então é muito legal, agradeço mesmo, assim, muito bacana, brigadão. Eu também agradeço o convite para fazer parte aqui do podcast, agradeço a Dani por ter aceitado, né, o convite aqui para estar com a gente. É sempre bacana também conhecer as pessoas que estão pesquisando nesse campo, né, de maneira mais ativa, né, porque eu acabo pesquisando de uma maneira muito solta, né, que é muito mais por curiosidade e por fazer parte do meu trabalho, né, acho que esse embasamento é bacana, mas eu tenho profunda admiração por todas as pessoas que têm a pesquisa como trabalho, né, então agradeço demais a partilha. E para quem quiser acompanhar o meu trabalho, meus questionamentos, enfim, eu estou em diversas redes sociais, acho que de maneira mais ativa no Instagram, @PRIII, 3is, PRIII, _Barbosa. Estou bem animada, assim, para os próximos passos, né? Como a gente costuma contar o que a gente vai fazer depois, né? Aqui no finalzinho do podcast, eu estou indo já, menos de um mês, para o Festival Novo Mural, no Equador, que é um festival que o Santiago também esteve no ano passado, né? Então acho que depois a gente vai poder trocar muita figurinha sobre isso. Eu acho que vai ser bem bacana poder ter esse conhecimento também na prática, né? E é isso. Obrigada pelo convite. Muito obrigado a todos por esse espaço democrático e amoroso e por essa troca. Foi muito lindo para mim. Espero estar presente em outras ocasiões com um pouco mais de menos nervosismo e mais conteúdo para todos. Para quem quiser ver os meus trabalhos individuais, vocês podem entrar em @elnemer.art. Ou podem também entrar na dupla, que eu faço parte junto com a Jamaira Pacheco, que é Somos Drum. Agradeço muito o tempo, a disponibilidade e o trabalho de todos aqui. É muito importante para mim e também está me educando nesse momento. Muito obrigado. Só um último aviso que a Gabi me lembrou, é que a gente vai ter um conteúdo na Aborda sobre o festival, que vai acontecer no Equador, né, nos Andes equatorianos. Só para complementar o que a Pri falou, a Pri vai estar lá e também o Cazé, que é um artista também da Aborda, e eu, que vou estar lá também para conhecer o festival, que eu não ia perder essa oportunidade. E aproveitar, vou contar um pouquinho mais sobre os conteúdos que a gente vai ter dentro do mês do muralismo, né? A gente vai apresentar artistas brasileiros, um pouco do festival. A Luna, que é uma artista que está na Borda, ela vai estar viajando para a Europa para pintar vários murais, então vai ter um conteúdo também feito na Europa. A gente vai ter um segundo podcast, eu vou dar um spoiler, que vai ser sobre a arte mural
no continente africano, né, com um artista angolano e com alguns artistas que já pintaram no continente africano. Então vai ser muito bacana, vai ser logo depois desse. Enfim, é um conteúdo muito rico, a gente sabe que não vai dar conta de tudo, mas é um comecinho para a gente, começar bem aqui no redundante. Mas é isso. Bom, queria agradecer a todo mundo mais uma vez.